Olá, tudo bem? Eu sou o professor Manga e trabalho com língua portuguesa. Seja muito bem-vindo ao Questão de Linguagem. Pois é, a gente ainda um pouquinho na ressaca do Enem, mas cara, não pode parar porque a próxima prova, o nosso próximo desafio é a Unesp. E eu vou falar de Unesp, vou falar um pouquinho dos conteúdos que já apareceram e a gente vai fazer uma revisão legal. Só que antes de fazer essa revisão, eu preciso te explicar a incidência desses conteúdos. Então vem cá para minha telinha. Olha só, temos aqui, ó. Numa análise dos últimos anos da Unesp, eu peguei de 2016 até 2020, todas as provas e olhei para os conteúdos delas, pensando na disciplina de língua portuguesa, olha só, dá para a gente afirmar com toda tranquilidade. A prova da Unesp é uma prova de interpretação de textos, majoritariamente o que você tem em língua portuguesa na Unesp. Um texto de mais ou menos aí 3, 4, 5 parágrafos, um texto relativamente longo, mais longo que os textos que apareceram no Enem, e você tem 4, 5, às vezes 6 questões sobre esse texto. Aí uma vantagem sobre o Enem. Se o texto é mais longo na Unesp, pelo menos você consegue aproveitar, entre aspas, esse texto para algumas questões, né, de 4 a 6 questões. Pois bem, né? Então uma incidência bem grande de interpretação de texto. Em segundo lugar, aparece a literatura. Você sabe que não existe uma lista de leituras obrigatórias para a Unesp. Então não adianta, né, você tentar prever quais serão os livros que vão cair. Diferente de Unicamp, diferente de FUVEST, de outras universidades que cobram uma lista fechada, bom, na Unesp pode cair qualquer romance, qualquer conto, qualquer poema da história da literatura em língua portuguesa. Então pode ser tanto português quanto brasileiro. Agora, o que eu consigo te adiantar sobre isso? Bom, como não tem uma lista de leituras obrigatórias, vale a pena você dar uma olhada nos períodos da literatura, você pensar nos tempos da literatura, desde lá o humanismo, tá? Dificilmente cai trovadorismo em algum vestibular. Então começa a pensar ali no humanismo do Gil Vicente, depois você vai para o classicismo do Camões e dá uma ênfase bacana, uma ênfase legal no barroco. O barroco do Padre Antônio Vieira costuma aparecer bastante na Unesp. Legal? Depois disso, né, dê uma olhada no arcadismo, chamado de neoclassicismo, no romantismo, e dê atenção ao realismo, que costuma aparecer bastante, sobretudo contos do Machado de Assis. Dê uma olhada nas definições dessas escolas literárias, como é que elas interagem com as artes plásticas, como é que elas interagem com a música. Isso já foi tema de questão mais de uma vez. No século XIX, além do realismo, a gente tem naturalismo, a gente tem simbolismo, a gente tem parnasianismo, tá? Então é um século bastante rico para a literatura, fique de olho nisso. No século XX, claro, né, vale pensar tanto no pré-modernismo, que é ali 19 e 20, quanto no modernismo. E vale também dar uma olhadinha nas vanguardas europeias, legal? Então, dê uma estudada nesses tópicos. Eu vou tentar até a véspera da prova, pelo menos, produzir algum material nesse sentido aqui no canal, tá? Então fica de olho no Questão de Linguagem, que eu ainda vou produzir alguma coisa de literatura. E aí a gente fica com o terceiro colocado, né? A gente fica com a gramática. Tranquilamente, a gramática desses 3 caras que estão aqui no meu gráfico de pizza, tranquilamente, a gramática é aquele conteúdo que você consegue estudar de véspera.
tá? Então, olha só, estudar para interpretação de textos, cara, você não sabe qual é o texto que vai cair. Estudar para literatura, bom, além das escolas literárias, não tem muito o que fazer, porque você também não sabe quais serão os livros cobrados, né? Textos de quais autores serão cobrados. Então, para gramática, a gente consegue fazer um estudo muito bacana. E é justamente nisso que eu vou centrar esse vídeo aqui. Então, olha só, os conteúdos de gramática que eu pude observar de 2016 até 2020 na prova da VUNESP. O que é que cai disparado, né? O que é que cai bastante aí na prova da VUNESP? Sintaxe. Legal? Então, essa prova, diferentemente da Unicamp, que costuma cobrar mais morfologia, diferentemente da FUVEST, que cobra, né, tanto morfologia quanto sintaxe, ali muito próximo, né, aqui na prova da Unesp, você vai encontrar muitas questões de sintaxe e, em segundo lugar, de vocabulário. As questões de vocabulário, de novo, vão depender muito do texto, né? Em que o sujeito vai lá, destaca uma palavra e pede para você encontrar um sinônimo para fazer uma paráfrase. Então, isso aqui não vai ser abordado neste vídeo, tá? Eu quero falar de sintaxe porque eu enxergo aqui reais possibilidades de te ajudar. Então dá uma olhadinha, eu peguei algumas questões desse intervalo de tempo, de 16 até 20, para a gente conseguir discutir uns tópicos, tá? Olha só que legal. Uma questão de 2020. Como eu te disse, a gente vai se deparar sempre com um texto longo e algumas questões sobre o texto. Muitas vezes você vai ter um excerto, você vai ter um recorte na própria questão, tá? O que facilita muito a sua vida. Então fica a seu critério, se quiser ler o texto primeiro, depois ir para as questões, ou fazer o caminho contrário, vai para a questão, depois volta para o texto. Essa, né, é uma estratégia, ou essas são estratégias que você desenvolve, isso é muito particular. O que eu, professor Manga, costumo fazer quando vou fazer uma prova? Primeiro eu dou uma lida no texto, depois eu vou para a questão. E se eu precisar voltar no texto, eu já sei mais ou menos o lugar onde eu tenho que procurar, porque eu já passei pelo menos os olhos. Não fiz aquela leitura criteriosa, anotando e tal, mas já tenho mais ou menos ideia de onde procurar, uma vez que eu já tive contato com aquele texto. Então eu costumo fazer assim, mas fica a seu critério. Pois bem, temos aqui então a primeira questão que eu trago aqui para o nosso exercício. Uma questão de sintaxe que tem a ver com a ordem direta. Esse é um tema muito caro para a Unesp. Isso já foi tema de mais de uma questão, já foi tema de questão mais de uma vez. Então, quando a gente fala sobre ordem direta, vale frisar, a gente está falando de uma sequência que é assim, ó: sujeito, verbo, complemento. Essa é a ordem direta do português. Então você tem o sujeito à esquerda do verbo e o complemento, seja ele objeto direto, objeto indireto, à direita do verbo. Então essa questãozinha aqui é uma questão que vai justamente explorar se você consegue reconhecer isso. Tá? Então, ele dá elementos do texto. O texto era um poema, salvo engano, um poema Árcade, tá? E aí você tem, de um lado, a formação original, o verso original, o fraseado original, e aí depois a transformação, né? Então, quem fez tão diferente aquele prado, né? Quem aquele prado fez tão diferente? Uma fonte aqui houve, eu não me esqueço. Uma fonte houve aqui, eu não me esqueço. Ali em vale um monte está mudado. Ali está mudado um monte em vale. Tudo outra natureza tem tomado. Tudo tem tomado outra natureza. Nem troncos vejo agora decadentes. Nem troncos decadentes vejo agora.
Então, olha só, você tem que encontrar uma alternativa em que a reescritura, quer dizer, o cara ali do lado direito, tem essa disposição, sujeito, depois do sujeito, o verbo, depois do verbo, o complemento. Acertou quem marcou esta alternativa aqui, alternativa D. Olha só, tem tomado é uma locução verbal. Tem tomado é o que a gente chama de locução verbal, que a gente pode entender como verbo, tá? O sujeito dessa locução está aqui à esquerda. É o pronome indefinido tudo. E depois disso, à direita, você tem outra natureza, que é o objeto direto. Legal? Então, tudo, o sujeito, né? Tem tomado é uma locução verbal que tem necessidade de complemento, né? Então, quem tem tomado, tudo tem tomado o quê? Outra natureza, objeto direto. Legal? Então, esse é um tipo de questão que costuma aparecer com alguma frequência na Unesp. Você tem uma reorganização e aí você tem que marcar a alternativa a partir do pedido, né, do requisito dele no enunciado. Aqui era para encontrar, perdão, a ordem direta. Legal. A seguir, um outro tipo de questão. Você tem, né, um recorte aqui que eu fiz, eu não coloquei o texto todo, peguei só o que importa pra gente. Era uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo. E nessa crônica vai ter um trechinho ali, né, em que você tem que encontrar a função sintática dos termos. Análise sintática do período simples é super importante. Assim como a gente fez aqui na questão anterior, você tem que conseguir, para mandar bem na Unesp, achar sujeito, objeto direto, objeto indireto, tá? Isso é importante, então. Olha só, essa questãozinha. Os termos uso do papel e um manual de instrução, tudo isso está no primeiro parágrafo, que é o trecho que eu recortei, se identificam sintaticamente por exercerem nas respectivas orações a função de, e aí você tem as alternativas, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no texto, então. Ao contrário do que se pensava há alguns anos, o computador não salvará as florestas. Aumentou o uso do papel em todo o mundo. Olha aqui, o uso do papel é um cara que vai ser importante pra gente. Então, o uso do papel. E o que mais que ele quer da gente? Olha só, em todo mundo e não apenas porque a cada novidade eletrônica lançada no mercado corresponde um manual de instrução. Ele quer que a gente marque também, ó, qual é a função sintática deste cara aqui, e a função dos dois, aliás, é a mesma, tá? Você pode escolher qualquer uma das orações e reforçar com a outra. Olha só, eu vou pegar a segunda oração, a oração que tem como verbo o corresponde, tá? Acho muito interessante para você perceber o seguinte: há uma inversão sintática aqui muito drástica, né? Então você tem o verbo da oração, né? Não existe oração sem verbo, o verbo é o núcleo da oração, é a palavra mais importante dela, é corresponde. Legal? Então você tem assim, né? A cada novidade eletrônica lançada no mercado corresponde um manual de instrução. Aquilo que corresponde é um manual de instrução. Então, olha só, esse tipo de questão aqui, né, essa questão que eu marquei aqui com o número 2, é muito semelhante àquilo que a gente viu antes, o tipo de conhecimento que você tem que ter para responder essa questão é muito parecido com o anterior, porque, de novo, você tem que pensar na ordem direta, sujeito, verbo, complemento, para perceber que essa sentença aqui que ele te apresentou não está na ordem direta. Vou tentar colocar na ordem direta. Um manual de instrução corresponde a cada novidade eletrônica lançada no mercado.
Percebeu? Se eu coloco na ordem direta, fica evidente que o sujeito do verbo corresponde só pode ser um manual de instrução. Legal? E da mesma maneira, agora eu consigo demonstrar para você na oração anterior, cujo verbo é aumentou, olha lá, o sujeito dele também está pós-posto, está posto depois do verbo, legal? Então o uso do papel aumentou em todo mundo, legal? Então muita atenção, porque frequentemente em português a gente costuma fazer o seguinte, a gente costuma colocar o verbo e depois do verbo o sujeito, tá? Então isso aqui na ordem direta não. A gente costuma fazer muitas vezes, né? Chegou um rapaz, tá? A gente costuma dizer aumentou o preço, tá? A gente costuma dizer caiu a matéria, né? A matéria caiu, o preço aumentou, o rapaz chegou. Então, atenção, que se você conseguir encontrar a ordem direta, você não cai nesse tipo de sacanagem, tá? Então, a gente pode marcar com certeza de acerto a alternativa E. Vamos dar uma olhadinha além. Olha só, uma questão de 2018 que também cobrava o seu conhecimento a respeito da análise sintática do período simples, tá? Você tinha lá como texto base um conto do Machado, tá? E aí você tem o seguinte trecho: quem perdia um escravo por fuga dava algum dinheiro a quem lhe levasse. Na oração em que está inserido, o termo destacado é um verbo que pede. Eu destaquei aqui o termo lho só para você dar atenção para ele, né? O termo destacado na prova era levasse, tá? O verbo que está relacionado com esse lho. Pergunto eu, né? Você sabe o que é lho? Que palavra é essa? Gente, como eu disse, é um texto antigo, é um texto do século XIX, é um texto escrito pelo Machado de Assis. O Machado usa construções que a gente não vê mais hoje por aí, tá? E você deve ficar de olho nesse tipo de construção. O que temos aqui é um pronome que na verdade são dois. É o que a gente costuma chamar de díclise. Aqui você tem um pronome lhe somado a um pronome o. Por isso que dá lho, tá? Então, se a gente reestruturasse isso aqui, teríamos algo do tipo a quem lhe levasse o, no caso, o escravo, tá? Então, a quem levasse o escravo, a ele. Quem leva, leva alguma coisa a alguém. Dá pra gente dizer com facilidade o seguinte, que esse o aqui, ó, desempenha a função de objeto direto. Bom, quem vai receber é o objeto indireto, né? Eu dou alguma coisa a você, alguma coisa é objeto direto, a você objeto indireto, tá certo? Então, né, o termo destacado é um verbo que pede. Apenas objeto direto? Não. Objeto direto e indireto, ambos representados pelo vocábulo lho, pode crer que é essa alternativa aqui. Gente, isso é o que mais complicado pode aparecer aí na sua provinha em termos de análise sintática do período simples, tá? Então o cara pede para você dizer qual é a função sintática desse pronome a partir do verbo que ele destacou, tá? É por isso que eu chamei a atenção ali para o pronome. Então fique de olho nas funções sintáticas dos pronomes. Isso já apareceu mais de uma vez aí nesse recorte que a gente fez de 16 a 20. Legal. Mais uma questãozinha.
agora de análise sintática do período composto para você matar a pau, tá? Cai a análise sintática do período composto? Cai. Só que como? Velho, você não vai ter que dizer o nome da oração, oração subordinada, adverbial, causal, reduzida de gerúndio. Você não vai ter que fazer isso, tá? O que é que você vai ter que fazer com alguma frequência? Achar a circunstância que corresponde a essa oração, tá? Então, né, o cara diz assim, ó, o termo destacado seria esta oração aqui. Se o rei da Macedônia era um sermão do Padre Antônio Vieira, tá, que aparecia nessa prova. Então, se o rei da Macedônia ou qualquer outro fizer o que faz o ladrão, tal, então o destaque que ele dava era mais ou menos até aqui, tá? Essa oração toda aqui, que está destacada, que eu estou colocando em amarelinho, estabelece uma circunstância. Ela é uma oração subordinada adverbial. Então vale lembrar, tá? As orações subordinadas adverbiais podem ser de 9 tipos, mas de novo, eu não quero que você decore o nome delas. Oração subordinada adverbial causal. Não quero isso. Eu quero que você se lembre das circunstâncias, tá? Você tem causa, consequência, condição, comparação, concessão, conformidade, tempo, proporcionalidade e finalidade, tá? Volta o vídeo porque eu disse os 9 tipos aí se você não conseguiu anotar, tá? Esses 9 tipos de relação podem aparecer na sua prova. Então, aqui no caso, né, você tem, se o rei da Macedônia ou qualquer outro fizer o que faz o ladrão, o pirata... Perdão, desculpa, o meu destaque aqui tá errado, né? O destaque era até aqui, ó. Se o rei da Macedônia ou qualquer outro fizer o que faz o ladrão e o pirata, então o ladrão, o pirata e o rei, todos têm o mesmo lugar e merecem o mesmo nome, tá? Aqui você tem uma relação de condição. Aqui você tem uma relação condicional. Esse tipo de questão é muito frequente, tá? O cara pede para você dizer qual é a circunstância da oração subordinada adverbial. Um outro tipo de questão que costuma aparecer recorrentemente na Unesp. O cara destaca a conjunção, tá? Por exemplo, né? Esse se aqui, e ele pede para você substituir por uma outra conjunção, tá? Então, se você sabe que ele é condicional, você poderia trocar esse se por um caso, por exemplo, né? Caso o rei da Macedônia ou qualquer outro faça o que faz o ladrão e o ladrão, o pirata e o rei, todos têm o mesmo lugar. Legal? Então, meu povo bonito, eu espero ter ajudado vocês com essas dicas, né, de última hora. De novo, se você tiver alguma dúvida, alguma angústia, deixa um comentário aqui, tá? Ao longo da semana eu respondo, né? E eu vou tentar ainda produzir mais material pensando em Unesp. Então, continue por aqui, se inscreva no Questão de Linguagem, deixa o seu joinha para aumentar a interação, tá? Pra gente continuar produzindo aqui conteúdo sempre de qualidade para você. Então valeu, muito obrigado pela companhia, até a próxima, tchau, tchau!